Olá, que tal fazermos uma gola dupla em duas cores com zíper? Vamos trabalhar? Para esse tipo de gola, eu preciso ter um decote em V com uma base de pontos ou remalhados ou tirados com linha de outra cor. Esse desenho do decote começou para baixo da cava. Aqui está a cava, 12 carreiras antes eu comecei o decote. Aqui tirei com linha de outra cor 14 agulhas, 14 pontos, que depois nós vamos costurar em ponto invisível. Começamos a gola pela metade, avulso na máquina, e vamos colocar a parte de fora já costurando aqui, e a parte interna vai ser costurada à mão depois que estiver já colocado o zíper, certo? Vamos para a máquina então. Aqui começamos com linha de outra cor e um fio de separação, um fio bem fininho para separação. Depois, quando eu coloco os pontos da segunda parte, tiro esse fio, fica limpo o trabalho e grudada uma parte na outra. Agora eu vou tecer uma parte reta da gola. Como calcular quantas carreiras fazer, que tamanho fazer da gola para colocar naquele decote que eu tinha? Então, eu tenho um decote, meço ele da altura do ombro, o finalzinho do ombro, em linha reta aqui, eu meço quantos centímetros deu. Para mim deu 18 centímetros. O zíper que eu vou usar é um zíper de 25 centímetros. Então, a quantia que eu vou fazer reta de gola, agora no início, é a diferença do tamanho do zíper com o tamanho do meu decote. 25 para 18, eu tenho 7 centímetros para fazer a gola. Eu dou uma sobra, um pouquinho a mais do que essa diferença, porque a pontinha do zíper precisa ficar para dentro. Essa parte precisa ficar para dentro. Então, se eu fizer 1 centímetro a mais aqui, eu já tenho um acabamento melhor para o finalzinho da gola. Então, o meu zíper tem 25 centímetros, medidos desse final até o rebite aqui embaixo. Ele tem 25 centímetros. E é esse que eu vou usar. Deixando, então, a diferença e mais 1 centímetro, para ele acabar bem essa parte de cima, certo? Vai começar a partir daqui, em linha reta, vou fazer a diferença, seriam 7 centímetros. Eu vou fazer 8 ou 8,5 centímetros em malha lisa. A gola sai na mesma regulagem que a malha. Foi feita na 6, então fazemos a gola aqui também na regulagem 6. O detalhe vai ficar para as laterais. Elevo 3 agulhas aqui, coloco o carro no suspenso. Quando eu estou com o carro à direita, eu elevo essas 3 agulhas da direita. Vim com o carro para a esquerda, baixo elas, para o carro trabalhar. Na esquerda, elevo 3. Estou na direita, elevo 3 aqui, baixo as 3 que estão no lado esquerdo. Elevo na esquerda, baixo na direita. Elevo na direita, baixo na esquerda. E esse trabalho eu vou fazendo em toda a gola, inclusive depois que eu estiver com a parte da frente sendo colocada.
Fiz 44 carreiras para a parte lisa. Agora, nós vamos tirar uma parte em linha de outra cor, a outra parte em linha de outra cor, e vamos trabalhar apenas com o lado direito. Deixo aqui no centro 40 pontos para a parte das costas, para a nuca, que eu vou tirar em linha de outra cor. Essa quantia de 40 pontos varia de acordo com a parte que você tenha das costas. Se é uma blusa maior, uma blusa para adulto, por exemplo, essa quantia vai aumentar. Você pode chegar à quantia que quiser para que a gola fique sendo costurada na parte das costas. Então, você já tem a blusa pronta, já sabe quantos pontos deixou ali. Tiro em linha de outra cor a parte do meio e essa parte da esquerda também, em separado. Eu tinha colocado no início 110 pontos para esse tamanho de gola. Tirei 40 do meio e aqui no lado eu tenho 10, 20, 35 pontos que vão ser a parte da frente para essa peça aqui. Outros tamanhos, outras quantias de pontos também. Se a linha for diferente, também varia. Então, não adianta eu dizer, toda a gola vai ser esse tamanho. Cada gola vai ser um tamanho diferente de acordo com a linha, de acordo com o tamanho da peça que você está fazendo também. Zero o marcador a partir daqui. Pego a parte da frente, porque eu quero costurar junto, pelo menos uma parte da gola na peça. Baixo esses pontos para trabalho. Menos as 3 agulhas do canto. Transportador de 1 e 3. Vou começar a apanhar as laçadas do decote. Eu tenho a blusa pelo avesso. Essa é a parte que eu quero colocar também para a máquina. Então, o decote está aqui. Pego o lado direito e coloco uma laçada na última agulha. Estou na esquerda, baixo os pontos. Estou na direita, elevo os pontos. Vou colocando laçadas. Sempre na última agulha. Lembram quantos pontos tínhamos aqui embaixo? Foram 14 agulhas tiradas em linha de outra cor no meio do decote. Metade dessas fica para essa parte. A outra metade para essa outra parte. O que são essas 7 agulhas? São os pontos que eu vou precisar deixar para costura aqui no final. Então, quantos pontos eu tenho? 35 pontos. Aqui nessa gola, nessa parte da gola, eu tenho 35 pontos. Tenho que deixar 7, eu vou deixar um a mais, vou deixar 8, menos 8 pontos. R$27 pontos que sobram, tirando esses 8 da base, dessa quantia de pontos que eu tenho aqui, sobram 27 pontos, que eu vou ter que diminuir durante esse decote.
O decote foi feito na parte da blusa e também vai precisar ser feito na parte da gola. Então, eu tenho uma certeza de 27 pontos que vão ser diminuídos para sobrarem aqui os 8 para costura. Eu já fiz a gola, eu já fiz a parte da frente antes e essa quantia deu 72 carreiras. Então, eu vou fazer uma pequena conta. 72 carreiras divididos por 27 pontos. Fazendo na calculadora, né? Aqui deu 2,6. Como 2,6 é meio difícil você dividir, eu quero arredondar ou para cima ou para baixo. Então, eu vou arredondar para 3. O que significa esse 3? Significa carreiras. A cada 3 carreiras, eu vou diminuir 1 ponto. Diminuo 1 ponto a cada 3 carreiras. Quando sobrarem os 8 no final aqui, já termino as diminuições. Conto as carreiras para ir a cada 3 carreiras, eu vou diminuindo. Então, o contador sempre me ajuda a fazer a diminuição. Foram 2. Fazer a diminuição a cada 3 carreiras e também baixar os pontos aqui da direita. Coloco laçada, olho o contador, está na hora de fazer a diminuição, diminuo também a cada 3 carreiras. Baixo, elevo. Coloco laçada. Estou em 9 carreiras, faço a diminuição. Volto os pontos para a máquina e vamos fazer a outra parte da gola. Esse fio que sempre elevamos e baixamos precisa ficar por cima das agulhas, não por baixo. Ela vai dando um acabamento mais firme. Enrola um pouquinho? Sim, ele enrola, mas vai ser costurado o zíper aqui, então esse enrolado vai desaparecer. Pontos baixados. Quando eu estou com o carro à direita, baixo os pontos. Segunda parte da frente, coloco aqui também. O direito dela virado para a máquina, o avesso dela virado para mim. Aqui precisa se tomar cuidado para não entortar a blusa. Começa do ombro para baixo. Pega uma laçada e coloca nessa agulha aqui. Zera o marcador, aproveita, né? Zerar o marcador para ele contar de 3 em 3 carreiras, vou diminuir 1 ponto no decote, na parte da gola. O carro continua em suspenso, por causa dessas agulhas aqui. Estou com o carro na direita, baixo elas e apanho laçada. Estou na esquerda, elevo 3 carreiras, faço a diminuição. Baixo, apanho laçada. Elevo, baixo, faço diminuição e apanho laçada. E assim eu vou fazendo até eu conferir quantia de carreiras e a quantia de pontos que vão sobrar aqui no meio. Da mesma forma que fizemos o lado direito.
A primeira parte da gola foi feita. Precisamos costurar aqui em ponto invisível, na parte da blusa, que foi tirada em linha de outra cor, e nas duas terminações da gola. A segunda parte da gola, nós vamos fazer sem costurar na máquina, sem colocar os pontos de volta para a máquina. Vamos pôr os pontos de início de volta para a máquina, tirar a linha de outra cor e fazer a parte da gola igualzinha a essa. Pode ser feita na mesma cor de lã, ou pode ser feita numa cor diferente, que quando aqui vai ser posto o zíper, abre a gola e você tem uma segunda cor por dentro. Voltei os pontos para a máquina, os 110 pontos, chamo as agulhas para cima e vou fazer um remalhado por trás. Faço apenas uma carreira de remalhado por trás. Agora, teço a mesma quantia de carreiras que foi feito nessa primeira parte, que foram 44 carreiras. Teço essas 44 lisas. Em 44 carreiras, divido o trabalho novamente. A parte central, que eram 20 pontos, tiro em linha de outra cor. A parte da esquerda, 35 pontos, tiro com linha de outra cor. E vamos trabalhar apenas com o lado de cá. Zeramos o marcador de carreiras. Vamos trabalhar com o lado direito, fazendo as elevações dos 3 pontos nessa lateral onde vai ser colado o zíper. Não vou colocar os pontos da blusa aqui. Essa parte vai ser costurada manualmente por dentro. Então, ela vai ser mais rápida do que a anterior. Terminada a parte de dentro, costura em ponto invisível, juntando a borda da mesma forma que nós fizemos a anterior, em ponto invisível. Agora, se eu usei cores diferentes, como aqui, laranja e creme, e a parte creme é a de fora, a costura tem que ser feita na cor de fora, para que não apareça aqui nessa emenda. Tendo ela já fechada aqui embaixo, eu vou fechar também essa junção. Na parte anterior, nós colocamos as laçadas costurando na máquina a parte da gola com a parte da frente. Essa parte de dentro, que foi feita em laranjado, nós vamos costurar com agulha, manualmente. Então, pego também a cor da peça de fundo, a cor de fundo, e vou apanhando 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro, e costurando a gola, juntando no decote da blusa. Chego até a altura do ombro. 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro.
Assim ela vai ficando uma costura limpa aqui pelo lado avesso e no lado direito também. Agora, para colocar o zíper, eu pego um fio resistente na cor mais aproximada que der do zíper, da cor do zíper em si, não da cor do trabalho. Coloco ele duplo, firmo com um nó na parte de baixo e vou fazendo alguns detalhes aqui para firmar a costura. Se eu colocar o zíper na peça dessa forma, ele é colorido. A frente é de uma cor, as costas é de outra. Se eu colocar o zíper e tentar costurar que a linha vá para um lado e para o outro, esse lado eu vou colocar na cor laranja, mas ele vai aparecer no outro lado. Então, a costura vai ter que ser individual quando eu tenho cores diferentes do zíper e das partes da gola também. Que coisa que enrola aqui. Faço um ponto correntinha bem próximo dessa parte central do zíper. É nessa correntinha que vai ser afixado os pontos para a costura. Chego de um lado e do outro também. Um ponto pequeno, não um ponto grande. Se ele fica muito grande, ele vai aparecer. E precisa ser duplo para ele ter força, para ele ter firmeza, para ele ser resistente à costura. Depois que eu tenho a costura no zíper, a costura em ponto correntinha ou ponto margarida, coloco um dos lados. Eu prefiro começar pelo lado da frente, que daí o acabamento fica melhor. Coloco o zíper e vou alfinetando com aquele acabamento durinho, não tão durinho, mas com aquele acabamento que foi dado aqui dos pontos em elevado, ele fica um pouco menor. Eu preciso esticar para ele caber aqui. Esticar a malha da gola para ela caber no zíper. Coloco os alfinetes e vou costurar, usando a costura em ponto correntinha, aquela carreira em ponto correntinha, como base para essa costura onde eu vou firmar um dos lados da gola. Começando de cima para baixo, cheguei aqui embaixo, eu gosto de mostrar a terminação, o rebite do zíper, mas caso não queira, pode ser encoberta a terminação ali também.
E aqui a gola costurada. A parte de dentro eu fiz em ponto chuleado. Também ficou um acabamento bom, não aparece. A parte de fora foi costurada em ponto caseado. Dá para variar, dá para ver qual você acha mais adequado. O zíper colorido aqui dá um destaque. Esse aqui, ele só tem um sentido. Existe um que ele vai e volta, ele tem os dois sentidos. Ele é avesso e direito. O zíper volta para dentro. Também é bem interessante aquele tipo de zíper. Existem também zíper com dente maior do que esse, um dente bem graúdo. Também ficaria bom aqui. A colocação é idêntica. Aquela carreira em remalhado por trás faz essa divisória de uma cor para outra e fica muito bom. O acabamento embaixo aparece o rebite de um lado e do outro. As pontinhas do zíper são engatadas para dentro do acabamento embaixo e para dentro no acabamento em cima. Elas ficam firmes, aí não fica aparecendo nada. Então, ele tem uma limpeza na parte de dentro e na parte de fora. Aqui atrás ainda precisa costurar as costas. Costura o ombro e a parte da nuca das costas, costura em ponto invisível. Primeiro um lado e depois o outro. O detalhe aqui é o seguinte. Como nós fizemos as elevações para fazer essa borda, tanto nessa parte creme quanto na parte laranja, foi feita essa borda, onde fica melhor a colocação do zíper. Precisa ser vaporizado, mas não pode vaporizar antes de terminar a peça, porque senão ela fica molenga, você não consegue trabalhar direito. Então, depois que colocou o zíper, acerta ele bem e vaporiza. Um lado, vira para o outro lado e vaporiza o lado de dentro também. Se vaporizar antes, você não consegue colocar o zíper corretamente, ele fica molengo ali, certo? Esse é um modelinho que se adapta em qualquer tipo de blusa. Fazendo em duas cores, quando abre, pode abrir, o zíper pode ser aberto só uma quantia, ela fica uma gola esporte. Muito bonito, muito interessante de fazer, tanto em linha quanto em lã como essa daqui. Ok? Foi feito em 2 fios de linha industrial. Eu acredito que ficaria muito grosso se fosse lã de novelo, lã mais grossa. Então, linha industrial é o ideal, porque ela fica quádrupla aqui. 2 fios de um lado, 2 fios do outro. Aí ela ficaria muito pesada, muito grossa para o restante de uma blusa se fosse feito com linha de novelo, com uma lã mais grossa. Ok? Essa é a nossa ideia para hoje. Uma gola dupla com zíper. Bom trabalho!